Bem, iniciando aqui a correção da quarta semana do PET 7, né? PET 7, quarta semana, aqui a quarta semana aqui, eu tô vendo aqui, ó. Quarta semana, PET 7. Iniciando a correção aqui, número 1. Primeiro ano do ensino médio, né? Vamos lá, quarta semana. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000 a taxa de 1% ao mês? Quer dizer, eu separei aqui para vocês verem aqui, ó, as fórmulas, tá? O que é aqui? Essa fórmula aqui são as fórmulas dos juros simples, essas duas aqui, ó, e o montante dos juros simples, né, com juros simples, tá? Porque aqui, quando é juros simples, você vai calcular os juros, e para você saber a quantidade que deu, que é o montante, que é o resultado, você vai somar com o capital inicial. Então você calcula os juros simples, capital vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo, você vai ter os juros. Depois você vai pegar esse juro e vai somar com o capital de novo, vai somar com o capital aqui, e você vai ter o montante dos juros simples. Agora, quando é juros compostos, você já tem uma fórmula que te dá o montante com juro tudo junto de uma vez só, que é essa fórmula aqui, ó, tá? Então já vai te dar o montante tudo de uma vez só. É só você jogar os valores os que você tem aqui que você vai saber tudo de uma vez só. Não vai precisar ter essa fórmula separada não. Você tem essa fórmula aqui separada, que é para você, às vezes você quer saber qual que é os juros que foi o total de juros, aí você tem que pegar o montante total menos o capital que vai te dar os juros, tá? Tem uma diferençazinha aqui nos compostos, aqui são para lidar com juros compostos, essas duas fórmulas aqui, e essa aqui com juros simples, tá? Então vai lá, número 1, né? Quanto receberá no fim de semana uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 6.000 a taxa de 1%. Então, se é juros compostos, vamos usar essas duas fórmulas aqui, tá? Talvez eu não use as duas, vou pegar as duas aqui, colocar aqui pra gente saber que nós vamos usar essas duas aqui, só para você ter controle melhor do que você vai fazer. Porque às vezes eu vou fazer dessa forma, porque aí o aluno fica mais atento, né? O que é o que? Juros compostos, juros simples, tá? Então aqui é o montante, isso aqui vai me dar os juros, se eu quiser saber. Quanto receberá de juros? Então está querendo saber esse valor, isso aqui, ó, está querendo juros compostos, está querendo saber. Então eu vou usar essas duas formas aqui. No fim do semestre, então o que é que eu tenho primeiro? Vamos ver o que é que eu tenho, né? Uma pessoa que investiu a juros compostos, quantidade 6.000, então o que é o 6.000 ali é o quê? Capital, né? De 6.000. Colocar vírgula 00, que é dinheiro. A taxa, o que é taxa? 1% aqui é o I. O I é igual a, olha lá, coloquei I minúsculo, tem que ser minúsculo. O Word vai e muda as coisas, ele é danadinho demais. Nossa senhora, o Word danadinho. É 1%, que corresponde também, que é igual, vou pegar aqui para a gente colocar de uma vez aqui, ó, 1%, a gente sabe que a gente pode escrever, a gente já sabe aqui que a gente pode escrever 1% desta maneira aqui, ó, né? 1 sobre 100, tá? Já vou colocar dessa maneira já para você ter uma ideia melhor. 1%. Então aqui nós temos aqui o capital, vou colocar de vermelhinho aqui para a gente sintonizar melhor, e o I, que é taxa de 1% ao mês, tá? Ok. Quanto receberá de juros? Olha só. Então, para você saber esse juro aqui, você vai ter que ter o montante. Primeiro, vou ter que calcular o montante, né? Ao mês, tá? Quantos meses? Quanto receberá em juros no fim do semestre? Semestre. Se é semestre, semestre é quantos meses um semestre? 6 meses, né? Às vezes, na escola aí, fala semestre e coloca 3 meses, mas semestre, o correto seria 6 meses, tá? Não é o correto, é porque semestre é o nome dado a um período. Mas no caso de você estar lidando com mês, semestre vai ser 6 meses. 6 meses. E às vezes a origem do sentido da palavra acaba, no português, acaba fugindo a origem acaba ficando a palavra como referência a um período, mas na verdade o correto mesmo, na origem mesmo, é 6 meses. Então,
Quando receberá o juro no fim de um semestre que é 6 meses. É uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 6 mil a taxa de 1% ao mês. Então, quer dizer, 1% ao mês. Então, foi 6 meses. Então, vamos pegar essa fórmula agora. Vamos calcular o montante primeiro, que é o que eu preciso calcular antes de tudo, né? O meu montante. Substituindo os valores ali, calculando, né? O que é o meu capital? 6 mil, né? Vou colocar 6 mil assim. Vou colocar com vírgula 00 não para evitar ficar confundindo. O I aqui é o que? 1 sobre 100, né? 1 sobre 100. Esse aqui, ó, 1 sobre 100. Então, colocando no lugar do I aqui, 1 sobre 100. Tá? O I aqui é 1 sobre 100. Qual que é o tempo? O T. Está aqui em cima, 6. Tá? Calculando essa história aqui, montante vai ser igual a. Então, eu vou fazer na calculadora aqui, vou colocar direto, tá, gente? Que não adianta eu ficar... Isso aqui, geralmente, essa tipo de atividade, a gente faz ela... É assim mesmo, tá? Na calculadora. Matemática financeira, a gente usa a calculadora mesmo. Porque é muitos cálculozinhos. O importante é você saber usar a fórmula. Esse que é o importante aqui. Não é você ficar aprendendo. Claro que se você souber fazer na mão, é melhor. Melhor, tá? Mas se você não souber, se você souber usar a calculadora, já está de bom tamanho, já ajuda bastante. Claro que o aluno, quando ele está aprendendo, é melhor ele saber fazer manual, né? Mas, geralmente essas fórmulas aqui a gente usa sempre na calculadora. Na matemática financeira usa a calculadora porque é de praxe usar. É importante saber usar a calculadora em todas as questões. Então isso aqui vai ficar 6.369. 3.369,00. Não deu exato não deu aproximadamente isso, tem 1,1 alguma coisinha aqui. Como deu 0,12, eu não vou colocar nem um centavo, vou colocar 1,12 aqui de uma vez. Aí 0,12, tá? Vou colocar assim que é melhor colocar os detalhes. Apesar que isso aqui fica confundindo, né? Porque na hora de fazer a atividade lá, aí a pessoa confunde. Então o montante aqui vai ser esse valor aqui, ó, tá? Agora, para você saber os juros que está pedindo, qual que você vai usar? Você vai usar essa fórmula aqui, ó. Que é juros compostos, então você sabendo o montante, é montante menos capital. O capital você já tem ele, é 6 mil. Então juros, o que você vai fazer? Então aqui eu vou calcular então juros. Vou até colocar aqui, ó, juros. Qual que é o juros que deu? Então vai dar, colocando aqui, ó, substituindo os valores aqui para saber o juros. Qual que é o meu montante? 6 mil, né? 6.000,00 menos capital. Montante é esse dali. Montante é esse valor aqui, ó. Esse aqui é o montante. Tô ficando maluco. Montante é esse ali. Menos o capital é 6 mil. Vou colocar 00 aqui. Então aqui, calculando aqui, então juros compostos vai ser igual a... Subtraindo isso aqui vai dar 369,12, né? Então, resposta aqui, vou colocar até o cifrão aqui, ó, para ficar mais autêntico, né? Porque é dinheiro você tem que colocar cifrão e tem que colocar no final vírgulas, duas casas depois decimais, duas casas decimais. Dinheiro você tem que colocar duas casas decimais. Às vezes colocar até mais, depende do que você está fazendo, mas o ideal coloca pelo menos duas casas decimais. Então é 13. Qual que é o juro? R$ 369,12. O juro é muito baixo, né? 1% tá uma mixaria danada. 6 mil reais só dá essa mixaria aí, 1%. E olha que os juros atuais está a 0,2%, uma média de 0,2% ao mês.
nas poupanças atuais. Está muito baixo o juros, tá muito baixo. Tá? Quem está com dinheiro no banco não está ganhando nada de juros, praticamente. Vamos lá então. Número 1 está pronto, tá? Então, só responder agora. Os juros compostos ganham a 1% em 6 meses são, em 6 meses de R$6.000, são R$369,12. Tá? Esses são os juros compostos. Vamos agora ao número 2, ver o que se pede. Número 2, ver o que a gente pode fazer. Número 2. Número 2. Número 2, vamos ver o que pede. O capital de R$2.000 aplicado a juros compostos rendeu, após 4 meses, juros de R$165. Então, vamos lá, se é juros compostos, vou pegar essas fórmulas e colocar aqui de uma vez, tá? Eu acho que não vai ter juros simples aqui, porque ele até deu um exemplo de juros simples lá na hora do exemplo lá, mas agora não está tendo juros simples aqui não, está vendo só juros compostos. Então vamos lá, o capital de R$2.000 aplicado a juros compostos rendeu após 4 meses juros de R$165. Então, capital, primeiro, vamos colocar o que é capital, foram de R$2.000, né? Capital de R$2.000. 2.000 a gente não pode falar que é reais, não, porque a gente não sabe qual a moeda que estava na época, né, que foi feito esse problema. Aplicada a juros compostos, rendeu após 4 meses, então, 4 meses é o quê? 4 meses é o quê? 4 meses é tempo, né? Então, T igual a 4 meses. Vou colocar a mesa aqui, que eu não sei o que vai ter que usar aqui, porque é o seguinte... Vamos ver o que tem que usar aqui no finalzinho, aqui, 4 meses, juros e rendeu juros. Então, já está falando com os juros, JC, o JC aqui, ó, você está falando de juros compostos, se é juros compostos, o JC igual a 165,00, tá? Reais que rendeu, 4 meses. Qual foi a taxa de juros, qual foi a taxa de juros mensal praticado nessa aplicação? Tá, então tá tudo tranquilo, porque é mês, é mensal que você está querendo saber, é 4 meses, então tudo está na mesma, as unidades estão na mesma sintonia, então não tem que trocar unidade não, tá? Aqui é 4 meses e está pedindo mensal, então tá pedindo aqui qual a taxa de juros. Então tá querendo saber, ó, o que é taxa de juros? Não é I? Então tá querendo saber o I, né? O que está querendo saber? Querendo saber isso aqui, é o I. É o I que está querendo saber qual que é a taxa de juros, tá? Não vou ficar escrevendo, porque eu já escrevi. Vou colocar aqui assim, para ganhar mais espaço, tá, gente? Os dados estão aqui, ó. Vou colocar isso aqui de vermelho também, então são os dados do problema, tá? Os dados são esses aqui, ó. Então, o que eu vou ter que usar? Eu tenho a taxa de juros, posso usar qual é essa fórmula aqui, né? Tenho o tempo. Então, a taxa de juros tem aqui, os juros. Qual foi a taxa de juros? Não tem a taxa de juros, não. Eu tenho os juros totais. Eu tenho capital. Então eu posso usar essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Eu tenho juros totais que rendeu. Eu tenho o capital, tá aqui, ó, tá? Então, através dessa fórmula, eu posso calcular o montante. Veja bem, eu vou precisar estar perguntando aqui qual que é a taxa I. Então, eu tenho o tempo, eu tenho o capital, mas o montante aqui eu não tenho. Eu tenho que calcular primeiro, com essa fórmula, eu tenho que calcular o montante. E depois usar o montante que eu achar aqui, nessa fórmula aqui, para achar o que eu estou procurando, que é o I. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Primeiro, tenho que achar o montante. Com a fórmula 2 pontos. Aí, 2 pontos. Então aqui
até colocar de preto aqui, porque isso aqui não é para ficar vermelhinho. Então, ó, primeiro com a fórmula. 50 já. Com a fórmula, que fórmula? Então, com essa fórmula aqui, ó. Tá? Vou copiar ela e jogar aqui, ó. A fórmula, essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, nós vamos agora achar o montante, vamos calcular o montante com a fórmula para com essa fórmula aqui, tá? Aí eu calculo o montante. Qual que é o montante? Então, substituindo os valores aqui, o JC, que é os juros compostos, é esse valor aqui, ó, que é os juros compostos, falou que vendeu esse tanto ali. Então, esse aqui é o juro que eu vou substituir aqui. O capital é 2.000, né? 0,00. Essa aqui também eu devia ter colocado colorido aqui, ó. Também é dados problemas. 0,00. Já que tá 00 lá, vou colocar 00 aqui também. Isso aqui é o que eu substituí também, né? Resolvendo isso aqui, então vai ficar. Olha só, eu vou passar esse 200 para lá. Vou fazer assim que para vocês perceberem que eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar M. Eu vou passar esse 2.000, tá negativo aqui, vou passar para lá positivo. Então vai ficar o seguinte: M igual. Então, se eu posso pegar essa parte igual a esse, o que que dá? E dá M igual a 165,00, né? Agora, vamos supor que eu pegar só essa parte aqui, M, aí eu passo essa parte para cá. Aí vai ficar, se é negativo aqui, eu vou passar positivo. Então, aqui, ó, eu só troquei de lugar, mas é a mesma coisa, tá? Então, vai ficar mais R$2.000. R$2.000 em dinheiro. Não sei que moeda que era na época que fez isso aqui, então ficará assim. Isso aqui é pretinho que é para ficar. Então, o montante aqui vai dar, resposta final, somando isso ali vai dar 2.165, né? 2.165,00 reais, tá? Esse aqui é o montante que eu vou usar agora para, no caso eu vou usar agora na outra forma. Agora usa-se a outra, o montante encontrado na outra fórmula. Usa-se o montante encontrado na outra fórmula para achar a taxa I. Tá? Eu vou até colocar isso aqui preto. Qual que é a outra fórmula? Então vamos pegar outra fórmula, que é essa fórmula aqui, que é a fórmula do montante, né? Outra fórmula, no caso, seria essa fórmula aqui, ó, tá? Aqui resolvendo. Substituindo as coisas, então o que é o meu montante? Meu montante, o M é esse valor aqui, então eu vou colocar no lugar de M esse valor, tá? No lugar do C, eu tenho o valor que é 2.000, né? Eu estou colocando 0,00, mas é até melhor colocar assim. Se confunde o aluno quando faz desse jeito. Coloca 00. Mas aqui, qual que é o capital? Esse valor, né? O I é o que eu estou procurando. E o tempo, perguntou, durante 4 meses. Então, no lugar de T, 4, né? Então, os valores que eu substituí. Vou até colocar aqui coloridinho de vermelho. Ah lá, não aceita, né? Agora vai aceitar. Aceitou. Tá. Olha só. Pronto. Agora é só resolver isso ali. Como que eu vou resolver isso aqui, professor? Agora vai gerar uma situação aqui, é o seguinte. O que ocorre? Você vai ter que se virar nos 30 aqui, tá? Porque isso aqui, o aluno que tem dificuldade, ele gera uma dificuldade, né? Gera uma certa dificuldade
para ele fazer isso aqui, né? O que ocorre? Aqui está multiplicando, eu posso passar para cá o que? Dividindo, tá? Então vai ser 2165. Eu vou fazer direitinho, que é melhor, tá? Eu vou fazer. Então vai ficar aqui, ó. Eu vou passar isso tudo pro lado de cá. Vou trocar de lugar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar do lado de cá. Vou colocar a igualdade aqui. E esse valor aqui, ó, vai ficar do lado de cá, tá? Fica mais fácil você entender o que eu vou fazer, tá? Agora, eu vou passar esse valor aqui dividindo aqui embaixo aqui. Por quê? Está multiplicando aqui, ó. Ele não está multiplicando essa expressão aqui. Então, eu posso passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó. Essa expressão eu vou repetir, né? Na frente. Na frente vai ficar repetido. Esse valor aqui, eu vou ter que pegar uma fraçãozinha ali para a gente entender o que eu vou fazer. Vou pegar essa estrutura de fração aqui. Copiar para a gente fazer aqui. Então vai ficar o seguinte: esse valor aqui fica aqui, né, em cima aqui, ó. Esse valor aqui é o valor que eu vou passar. Eu tirei ele daqui, ó. Ele estava aqui, ó. Eu tirei, vou jogar ele aqui embaixo, aqui, ó, tá? Oi, ai. Tá, aqui já tá aqui, ó. Então, eu passei aqui dividir. Então, só dividir esses dois agora, tá? Então, aqui, a resposta aqui, ó. Essa divisão ali vai dar... Vou colocar aqui na frente aqui. Então, qual que é a resposta dessa divisão aqui? Vai dar igual a 1,0825. 0,825. Tá? Então, essa aqui é a resposta aqui. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que passar esse 4 aqui, ó, para lá em forma de raiz quarta, tá? E tirar raiz quarta. Ou então, fazer outra maneira, descobrir outras maneiras de fazer essa história aqui, né? Então, vamos lá. Na calculadora científica, você tem que fazer a raiz quarta, né? Só você saber direitinho, você consegue fazer na calculadora científica, tá? Então, vamos lá aqui. Vamos fazer aqui a raiz quarta disso aqui. Na calculadora aqui. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser a raiz. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. Igual, né? Aí, isso aqui vai ficar dentro da raiz. Então, vai ser raiz. Cadê o índice de raiz que eu coloquei aqui? Porque eu sabia que ia chegar um momento que a gente ia precisar desse índice. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui o que vai ficar? Vai ficar dentro da raiz. Só que isso aqui é a raiz de 2. Tem que ir lá, vou ter que inserir, né? Não tem jeito não. Tem que inserir aqui raiz, tá? Vou inserir aqui equação, inserir equação nova de raiz 3. Tem essa aqui, que essa aqui dá pra me colocar, ó. Esse aqui é 4. Então esse 4 vai sair daqui, tá? Então vai ficar sem nada aqui. Aqui vai ficar só aqui, não vai ter raiz mais aqui. Então aqui vai ser 1,0825, tá? Então vou tirar na raiz, isso aqui vai dar... Então vai ficar aqui 1 mais i. 1 mais i igual a... Vou tirar o parênteses também, então vai ficar 1 mais i igual a raiz quarta aqui
vai dar a seguinte maneira, quer ver? Vou fazer aqui 1,0825 expoente raiz e a calculadora 1,0825 expoente parece vai dar 1,02, aproximadamente 1,02, tá? 1,02, aproximadamente 1,02. Até alguns números a mais aqui, lá passando por duas casas 00, mas aqui é aproximadamente, tá? Não tem como fazer exato, não. Então 1,02, passa 1 para lá dividindo. Se você passar 1 dividindo para lá, vai eliminar esse 1 aqui, ó. Tá? Então vai ficar 1 dividindo, 1,02 dividido por 1, dividido por 1, vai ficar ele mesmo, porque todo mundo... Então vai ficar 1,02, tá? Você passa 1 dividindo, vai ficar a mesma coisa, então vai ficar 1,02, então vai ficar aí... Você passa esse 1 aqui dividindo, ó, vai ficar a mesma coisa, que todo número dividido por 1 é ele mesmo, então vai ficar 1,02, que vai ser a taxa de juros, tá? Lembrando que a taxa não é isso aqui é o I, tá? A taxa é 0,2 que a gente olha, né? No caso aqui seria 2%, tá? Se tivesse aqui, ó, 0,2 é 2%, se tivesse aqui seria 20%. Se fosse 1,2 seria 2%. Então, a taxa, na verdade, isso aqui na verdade está somado 1,02 é o índice, né? Isso aqui dá o índice. Então a taxa aqui, ó, de 2% tá aí, é igual a 2%. 2%, que é igual a 2 sobre 100. 2/100, 2 sobre 100, né? Então I igual a 2%, tá? Resposta aqui, então, essa taxa de juros foi a 2% aqui, o I, no caso aqui, tá? Esse número aqui, número 2, né? Então aqui, qual é a taxa de juros mensal praticada nessa aplicação? 2%, tá? Essa parte aqui, ó, de cálculo aqui, que é complicado, porque você tem que arrumar um jeito de calcular. Raiz quarta aqui. É uma complicação você fazer isso aqui, porque tem, na calculadora do celular, eu acho que é mais tranquilo. Acho que tem lá mais fácil fazer esse cálculo aqui. Se você não souber, você pode também escrever da seguinte forma, que é a mesma coisa, tá? Vou explicar aqui, ó. Esse negócio aqui é a mesma coisa que você escrever isso aqui, deixa eu colocar aqui, em forma de potência. Você pode escrever também isso aqui em forma de potência, que aí talvez no seu celular tenha potência. Você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Só para explicar melhor. Então, ó, essa parte aqui, ó, esse valor aqui, você pode escrever dessa maneira aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Você pode escrever da seguinte maneira: 1,0825 elevado a você pode escrever isso aqui dessa maneira aqui, elevado a 1/4.
Deus do céu, receber. Não quer escrever ele não, ali dentro dela. É 1/4 aqui, tá, gente? Esse Windows, ele só não faz mais raiva na gente porque é um só. Se ele fosse... Então aqui é 1/4. Então você pode elevar dessa maneira aqui. Então você pega isso aqui, eleva, coloca entre parênteses 1 dividido por 4. Aí você eleva a essa fração aqui que vai dar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Raiz quarta de 1,0,825 é a mesma coisa que 1,0825 elevado a 1/4, tá? É a mesma coisa. Então, se você não sabe, se não conseguir fazer a raiz aqui por causa da calculadora, alguma coisa assim, você pode fazer dessa maneira aqui também. Mas aí você coloca, quando você for fazer aqui, se você colocar 1 dividido por 4 no expoente, se você for elevar na potência, essa parte que você coloca entre parênteses, lá dividindo 1 dividido por 4 entre parênteses, que aí vai dar a resposta correta. Ok? Prontinho, prontinho. Ah, deixa eu deixar isso aqui. Tá ok? Então é isso aí. Então agora vou fazer o número 3. Número 3 agora. Número 3. Vamos ver o que a gente arruma com o número 3. Tem até o número 6, 7, 8. Nossa Senhora. Caprichar na quantidade de atividade que deu nesse negócio aqui. Vamos lá então, número 3, uma dívida de R$700 foi contraída a juros compostos. A taxa mensal de 2% para ser quitada no final do mês. Então vamos lá, vou pegar de novo as fórmulas aqui, né? Essas duas que a gente vai usar, que é juros compostos. Usar essas duas fórmulas aqui. Calcular o que a gente tem que calcular, ok? A juros compostos. Há uma taxa de 2% para que a quantidade ao final de 4 meses, para ser quitada ao final de 4 meses. Tá, então eu vou colocar aqui os dados. Então eu tenho que o capital é 700, igual a 700. A juros compostos, uma taxa mensal de 2%, então o I é 2%, olha lá, deu a mesma taxa que resultou daquele outro lá. Oi, não muda não, meu filho, pelo amor de Deus. Então, 2%, para ser quitada ao final de 4 meses. Então, tempo igual a 4 meses, tá? 4 meses. Vou colocar mês aqui, porque imagina só aqui que eu tenho que colocar só 4, vou colocar mês. Qual foi o montante pago por essa dívida ao final de 4 meses? Tá. Não falou nada diferente ali. Está querendo no final de 4 meses. Quer dizer, está querendo saber o montante pago por essa dívida ao final de 4 meses. O montante. Querem que calcule o montante. Deixa eu ver aqui. Se aqui tem o I, 2%. Tem o T, 4 meses. Tem o capital. Então essa fórmulazinha só que é para usar. Simples, direto, objetivo, claro. Tem nada de segredo aqui. Está querendo saber o montante ao final de 4 meses. Vamos calcular com essa fórmula aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui mesmo já vai calcular. Tá? É facinho essa aqui, tá tranquilaço. Só substituir os dados que você vai ter. Então, eu quero saber o montante. O que é o meu capital? 700. O que é o meu I? 2%. Lembrando, 2% eu posso escrever dessa maneira aqui. Eu vou escrever aqui, porque é o seguinte... Vou escrever ali dessa maneira também para você saber, né? Sempre tem que estar bem informado. Então aqui número 3, o I, eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, 2/100, né? É a taxa aqui, ó. 2/100, tá? Então aqui, o I é 2/100. É só pegar aqui, copiar, colocar aqui. No lugar do I, 2/100. Qual que é o T? 4, né? Tudo é mês. Então, 4 que é para fazer. Só resolver agora e descobrir o montante, tá? Vou fazer isso aqui na calculadora aqui. E é a mesma situação ali. Só que agora
É o montante que a gente vai fazer. É só fazer na calculadora, calcular aqui, levar a 4 e depois multiplicar vezes 700. Então o montante vai dar 757,7. Vou colocar 2 zeros, porque aqui é dinheiro. Vou colocar um zero ali, porque aqui tem 0,2, mas o resto eu não vou deixar para lá. Então aqui, então vai estar 757, que é o montante aqui. Já está calculado o M que a gente queria. Só calcular dessa maneira aí. E tá ótimo aqui, tá? O que ocorre? Vou fazer o cálculo de novo só para ter certeza, tá? Então esse é o valor mesmo, tá? Deu certinho aqui mesmo, esse valor mesmo. Então, o montante aqui é esse valor. Eu achei que deu pouquinho, juro, 3, 4 meses, né? Deu um pouquinho demais. É porque, na verdade, esse problema aqui considera que coloca os problemas colocando 2%, mas, na verdade, a maioria da realidade eles cobram bem mais juros do que... Também é R$700, né? 2%, geralmente, você vai pegar dinheiro no banco emprestado, este cobra aí a faixa de 4%. Média ao mais baixo, né? Pode ser que tenha mais baixo para alguma pessoa que é aposentada, coisa assim, aí eles facilitam, porque sabe que vai receber de qualquer maneira, que tem um seguro de que se a pessoa pega dinheiro aposentado assim, o governo paga, acho que o governo paga a dívida, por isso que eles emprestam. A pessoa morrer, né? Pois tem, uma pessoa aposentada, o INSS é obrigado a pagar a dívida da pessoa. Então vamos lá agora. Qual foi o montante pago dessa dívida ao final de 4 meses? Então o montante foi esse aqui, R$ 757,70, tá? Não teve nenhum segredo nesse aí. Isso aí foi bem tranquilinho. Achei que ia ser... Porque tem os outros ali que eu tive que rodar para lá, rodar para cá para achar a resposta. Né? Esse aqui não, esse aqui foi direto ao ponto. Né? Número 4. Flávio deixou R$800. Deixou R$800 aplicado por 3 meses em um fundo de investimento que remunera o capital em regime de juros compostos. Juros compostos de novo. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quantos calos tinha no final desse período? Tá, então, juros compostos de novo, mesmas formas, vou colocar aqui. Essa forma aqui eu nem usei aqui, então vou até tirar daqui, ó, número 3, não usei essa forma, tá, gente? Eu vou tirar que a gente só usou a de lá. Essa aqui eu vou tirar para não ficar confundindo vocês. Mas eu tenho que copiar primeiro. Eu vou copiar as duas, que eu gosto de copiar e deixar as duas. Se eu precisar de uma, se eu não precisar, eu vou desmanchar a outra. Tá. Então aqui, se é juros compostos, colocar as duas formas de juros compostos aqui, né? Então vamos lá, capital tá ali, R$800. Nossa, o tempo é antigo, R$800, hoje em dia depositar R$800 é um pouquinho. Aplicados por 3 anos, tá? Então, tempo igual a 3 anos, tá? Vou colocar em anos mesmo, porque é o seguinte, depois que for para se transformar em mês, eu transformo. Em fundo de investimento que remunera capital em regime de juros compostos. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, então a taxa está o quê? 1% ao mês, tá? 1%, então I igual a 1% ao mês, tá? I é igual a 1% ao mês. Quantos calos tinha ao final desse período? Tá, então eu quero saber o montante novamente, tá? Só que aqui, você vai ter que lembrar que isso aqui, 3 anos, são 12 vezes 3, 36 meses, tá? Porque já que a taxa está falando que é um mês, em um mês,
vem colocar que aqui também vai ter que ser mês. Pode colocar 3 lá não, tá? Se fosse 1% ao ano, aí você colocar 3 anos. Como é 1% ao mês, então você tem que colocar 36 meses. 12, 12, 24, mais 12, 36, tá? São 3 anos o total de tempo. Agora tá tudo filé, é só resolver o problema, é montante. Não tem que fazer mais nada. O que está pedindo? Está pedindo, quanto? Está pedindo o quê? M, né? O que está pedindo? M. O que está pedindo? M. Então, só usar essa forma aqui, ó. Não tem nada para fazer mais. Deixa eu ver se tem tudo aqui. Capital, a taxa, tempo, tudo. Não precisa usar isso aqui também não, ó. Copiei ela à toa, tá? Então, eu já vou tirar ela daqui para não ficar confundindo vocês, tá? Então, aqui, coloca a formulazinha aqui e vão substituir os valores. Ver o que tem para substituir ali, né? Capital 800, vou colocar aqui 800. O I é 1%, 1%. Eu posso escrever da seguinte maneira: 1 sobre 100, né? Vou pegar aqui, ó, só trocar o 2 aqui, copiar aqui. Então, no lugar do I, eu posso colocar 1 sobre 100, tá? Aqui é 1. E o tempo aqui, no lugar do T, 36, que é a quantidade de meses que foi feito a aplicação. Agora é só resolver filezinho, colocar o valor ali e morreu Maria, já está filé o probleminha resolvido, tá? Vou ver se eu faço aqui. Então o montante deu 1.144,61. Vai ficar 61 mesmo, porque está no meio, na metade. Arredonda, na metade eu acho que arredonda para mais. Não, vai ficar 61 mesmo. Fica 61 mesmo. Tô lembrando aqui, mas é 61,5. Acho que arredonda o 1 para mais aqui, que está no 5. Não, mas o 1 fica no 1 mesmo, porque eu tenho que arredondar é o 1. O 1 fica no 1 mesmo, o 1 está abaixo de 5. Se tivesse tendo 5, eu daria para 2. Se estiver abaixo do 5, vai ficar o número meu. Se ficar acima ou acima de 5, aqui, aí eu arredondaria para 62. Tá? Se aqui tivesse aqui 5, 65. Aí eu arredondaria para 62 de uma vez. Mas isso aqui nós não vamos olhar essas regrinhas demais, nós vamos aprender só a fazer, olhar mesmo aqui, porque a gente ficar olhando essas regrinhas demais vai atrapalhar. Então o montante total vai ser 1.144. Então foi 344,61 centavos de juros que foi pago. Muito pouco, olha você ver. Apesar que R$800 em 3 anos, a 1%, que é mais ou menos 1 a 2% que está pagando, acho que é 1% só que está pagando a poupança, é muito pouquinho, tá? Você vai pagar só 200 e pouco, 3 anos vai ter que esperar para dar um juro desse. Número 5, vamos ver o que o número 5 nos reserva, do CIMAV, a atividade, né? Vamos ver se a gente consegue desvendar ele aqui, né? Com certeza, né? Número 5. Então vamos lá, número 5, vou pegar as fórmulas aqui de novo, pra gente ficar interadinho, que agora esse daqui eu acho que talvez tenha que fazer para as duas só, porque é CIMAV, geralmente faz uns mais incrementados, bem que o CIMAV é tranquilo também, o CIMAV não tem muita coisa difícil, né? O Enem tem, mas o CIMAV é mais tranquilo. Os moradores de um edifício pagam R$90 de condomínio mensal, tá? A gente está falando que é R$90 de condomínio mensal. Quando o pagamento é feito depois da data de vencimento, incide sobre o valor mensal uma multa de 15%. Então, valor mensal. Vou colocar os dados aqui, valor mensal. Então, isso aqui é a mensalidade. Nós temos que ver como que a gente vai trabalhar com esse valor aqui, tá? Tem que ver.
Aí depois fala que a taxa, o I, tem que pagar, o I é igual a 15%, se passar do mês, né? 15% ao mês. Por mês. Valor mensal é uma multa de 15%, mais juros simples de 2% por dia de atraso. O pagamento é feito depois da data de vencimento. O contratador não vê nenhuma quantidade de pagamento é feita de data de vencimento, inicia sobre o valor mensal uma multa de 15%, mais juros simples de 2% ao dia. Se um dos moradores pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, o valor que ele pagou foi de... aqui não fala se o 15% é simples ou não, né? Tá falando que 2% é juros simples, mas esse daqui não tá falando que é simples ou não. Agora complicou a gente. Para mim esse problema estaria errado. O valor mensal, uma multa de 15%, mais juros simples de 2% por dia de atraso. Bem, se um dos moradores pagou o condomínio atrasado, bem, eu acho que mesmo que, eu acho que não tem, aqui não precisa definir, porque na verdade é considerar só um mês. E os juros compostos, como os juros simples só vai ser considerado parcelado, só juros simples que é por dia, até 6 dias, no caso, por isso que ele não colocou, agora eu entendi. Por que ele não colocou 15% a mais de juros? Porque tanto faz você fazer com essa forma, quanto fazer com a forma de juros simples. Por que tanto faz? Porque, na verdade, vai dar juros simples de qualquer maneira, vai dar sobre um mês só. Então, se é um mês só, aqui o tempo fica 1. Então, não vai alterar essa conta aqui, não vai alterar, vai ficar quase que a mesma fórmula dos juros. Então, o montante, se você quiser calcular os juros, o montante no primeiro lá, ó, dos juros compostos, quando é um mês só, então no caso essa forma vai dar a mesma resposta de lá. Até posso fazer com as duas formas para você ver. Então tanto faz você usar a fórmula dos juros simples ou a fórmula de juros compostos, que você vai achar a mesma coisa, mesma coisa. Você calcular o montante aqui de um mês, você vai achar a mesma coisa. Então eu vou usar outra fórmula, vou usar aqui, vai ser só a fórmula dos juros simples, tá? Vou usar só a fórmula dos juros simples. Mas é por causa disso, aqui não tem necessidade de usar essa fórmula aqui, tá? Não tem necessidade, não pega, apesar que, porque fala que é só juros simples, o que vai dar parcela é só juros simples, que vai alterar, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui os detalhes aqui, vou ver se eu copio lá de cima. Então olha só pra você ver, se você substituir aqui, ó, os valores, esse valor do problema aqui, você vai ver que não vai fazer diferença para você calcular de um mês. O que vai acontecer? Vai dar o valor 90 mais o juro, que é 13,50. 13,50 vai dar de juros. E se você fizer aqui os juros, vai dar 13,50, tá? De juros. Então, não faz diferença você usar essa forma calcular um mês só, que é um mês, vai ter que calcular, né? É por mês, um mês. Depois vai ter que calcular os juros por dia, que é esse juro ali. Então, o que acontece? Como vou usar essas fórmulas aqui mesmo, tá? Não vou usar essas fórmulas aqui, nessa questão aqui. Vou usar só essa fórmula aqui, porque pede o valor que ele pagou foi de... Então, vou usar essa daqui. Poderia usar essa aqui? Posso. Posso usar essa aqui? Posso. Mas eu vou ter que usar essa aqui e essa daqui, então, se eu for usar o juro... Não, juros compostos, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui já me dá o montante total de uma vez. Então, vou usar essa aqui e vou usar essa aqui. Vou usar as duas fórmulas. Uma fórmula vou usar essa aqui e essa aqui, ó. Tá? Vou pegar essa aqui e colocar aqui, ó. Essa aqui, eu vou usar essa aqui, ó. Que essa aqui é dos juros simples, que eu vou ter que usar nos 6 dias. Essa aqui, dos juros de um mês, que eu vou usar essa aqui, porque já vai me dar o montante somado com juros. Se eu usar a fórmula do juros simples, eu vou ter que somar depois os juros
Se eu usar essa fórmula, a fórmula do juros simples, eu teria que calcular a fórmula, o juros separado e depois calcular o montante. Aqui já me dá o montante de uma vez, tá? Com tudo junto. Então, por isso que eu estou achando melhor usar essa daqui para calcular o montante e usar essa aqui para calcular o juros de 6 dias, tá? Que essa aqui já vai me dar o montante de um mês total. Então, primeiro, de um mês, o que eu vou fazer? Substituindo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, 15% em um mês. 15% em um mês. Eu vou calcular agora, tá? Então, vou colocar a fórmula aqui. Essa fórmula aqui mesmo, tá? Poderia calcular com juros sim? Poderia. Só que, no caso lá, você teria que depois somar o montante. E esse aqui já me dá um montante já final já de um mês. Que é mais vantajoso para mim aqui no caso. Então, aqui ficaria o seguinte. Vamos resolver aqui agora. Separar aqui. Então, vamos resolver isso aqui agora. Substituindo os valores. Capital, 90. UI, 15%. Tem que pegar uma fórmula. 15% é 15 sobre 100. Coloca aqui no lugar do I, 15%. 15 sobre 100. E o tempo é 1, né? Então o tempo não precisa nem ter colocado aqui, ó. É 1, tá? Meu Deus do céu. É 1, tá? Não vai fazer nenhuma diferença ali, não. Só para você saber que é 1. Resolvendo isso aqui, então vai ficar o quê? R$103. Então M igual a R$103,50, tá? Então o montante aqui de um mês, 15% de um mês, ficaria R$103,03. Então o juros mesmo ficaria, se é 90 o capital, o juro deu R$13,50, né? O juro meu deu R$13, porque aumentou de 90 para foi R$103,50, foi R$13,50. Agora eu vou calcular os 6 dias. 2%, juros simples de 6 dias. 6 dias. É isso que eu vou calcular agora, tá? Então, usando aquela formulazinha ali, aquela pretinha também, que eu já usei outra pretinha, eu vou colocar só a resposta colorida. Então aqui, então o que aqui vai ser o capital? O capital é o mesmo, né? Qual que é o capital? 90, né? Capital 90. Qual que é o I? Taxa de juros. Agora, a taxa de juros não é 15% mais, é 2%. 2% é I, é 2, aqui tem que colocar 2. 2 sobre 100. E o tempo aqui vai me dar 1 também, né? Um mês não, 6 dias, né? Ao dia, isso aqui é ao dia, tá? Então é 2% ao dia, tá? 2% ao dia, Então, resolvendo aqui, vai me dar os juros simples. Vou clicar ali para passar em vermelho. Então, vamos lá, 2 sobre 100 vai dar 0,02 vezes 6, deixa eu ver isso aqui no calculador, porque senão não dá, não. 0,2 vezes 6 vezes 90. Dá 10,8. 10,80 centavos, tá? Então, juros, esse aqui nós só calculando os juros, tá? Juros simples. Agora, para mim saber qual a quantidade que ele pagou, então vai ser isso aqui que é o montante. Então, vou escrever aqui, quantidade total pago após 6 dias, 6 dias de atraso, 6 dias de atraso. Deixa eu ver aqui, eu tô esquecendo de olhar, será que é para considerar um mês? 15% do pagamento é feito se sobre o valor mensal de 15%.
Se um do morador pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, o valor que ele pagou foi de... Ô, gente, eu tô achando que... Eu tô meio errado aqui, tá, gente? Tô achando que ele pagou após um mês. Mas é 15% a um mês. Tá, ele atrasou um mês. Né? Atrasou só 2 dias, ué. Porque se um morador pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, o valor que ele pagou foi de... Não, aqui não é para considerar essa parte, tá? 15%. Porque aqui, na verdade, ele não falou que atrasou um mês, 6 dias. Falou que atrasou só 6 dias. Quer dizer, dia 10 eu tenho que pagar alguma coisa, né? Dia 10. Até dia 10. Aí dia 10 eu não paguei. Eu paguei depois 6 dias. Então eu só atrasei 6 dias. Eu não atrasei um mês, 6 dias, não. Aqui eu tô fazendo cálculo como se a pessoa tivesse atrasado um mês, 6 dias. Gente, então isso aqui, ó, isso aqui é para eliminar, tá? Tá errado isso aqui, tá? Agora eu tô vendo aqui que não era para ter feito isso aqui, tá? É só isso aqui, 2%. Aí no caso, a quantidade total após 6 dias de atraso, aí você vai colocar o que? Vai ser juros, então vai ser montante, vai ser igual a juros simples, né? Mais o capital, né? Capital. Qual que é o capital? 90. Então N igual a, o montante vai ser igual a, o que é o juro? 10,80, 10,80 mais 90 de capital, né? Então o montante aqui vai ser igual a, tá vendo? Eu tô voando aqui, eu vou. Bom que vocês aprenderam, bom que eu vou falando aqui, mas isso aqui estava errado, porque pelo que eu tô vendo aqui, ele não atrasou um mês e negócio. Então aqui vai ficar R$100, R$100,80, tá? R$100,80, 90 mais 10,80 é R$100,80. Lembrando que isso aqui tem que estar aqui, para não te confundir. Deixa eu ver se tá a resposta aqui. Engraçado. Bem, esse problema eu acho que ele para mim está errado. Inicia sobre, então, quando o pagamento é feito depois da data de vencimento, inicia sobre o valor mensal uma multa. Ah, não, tem a multa de 15%. Aqui estava certo, sim, isso aqui é multa. Isso aqui não é juro, não é multa. Multa por atraso ou atraso, tá? Então isso aqui tá certo sim, gente, tá? Voltei de novo, tá? Isso aqui tá certo sim, por isso que eu tô vendo aqui, ó. Eu li ele mal o negócio, mas aqui é multa, não é um juro que vai ser sobre o atraso de um mês. É juro, multa sobre o atraso. Se você atrasou, acabou, você já paga 15% e mais 2% ao mês. Então esse aqui é a multa, não é... Tá certo aqui, isso aqui tá errado não, tá? Então aqui, ó, a quantidade pago total. Então vai ficar o que? Multa, a multa de 15%, 15%, mais o capital, mais 2% em 6 dias. Tá? 6 dias. Então, essa é a soma que a gente tem que fazer aqui, ó. A soma. Essa aqui, ó. Então, o que foi a minha multa de 15%? A minha multa de 15%, no caso aqui, tá o capital, tá o montante, tá? Aqui tá 90 mais 90 mais negócio. Então, se é 90, qual a diferença de 90 para 103? Dá R$13. Então, essa multa aqui, ó, essa parte aqui, ó, no lugar de multa de 15%, seria R$13,50, que seria a multa, tá? R$13, porque 90 é o do capital. Depois tem o capital. Qual que é o capital? 90. Depois tem os 2% em 6 dias. 2% em 6 dias, nós calculamos aqui, ó, deu 10,80. 10,80. Resolvendo isso aqui, vamos ver o que dá aqui, né? 13, acho que dá 13,50, deixa eu só fazer a soma aqui, 13,5 mais 90 mais
10,8. Então, dá R$114,30. R$114,30. Tá? Então, total igual. Então aqui não tá saindo L não, isso. Total igual. Então esse valor aqui, R$114, 3,50 mais 90 mais 10,80, R$114 e 30 centavos, tá? 30 centavos aqui. Vou colocar o R de dinheiro aqui para não ficar erradinho. Aqui é o valor final do total que ele pagou. Vamos ver aqui. Então é letra C a resposta correta, tá? Porque aqui eu tava na minha cabeça aqui, eu quero fazer as coisas rápido, acaba não é bom fazer rápido, tá? Por causa disso. Na minha cabeça, 15% era ao mês, era assim, 15% ao mês, tá? Era assim. Depois eu tô lendo aqui, aí só que eu li rápido, agora eu tô vendo que é multa, né? Uma multa que paga de 15% por atraso. Então atrasou, você já tem que pagar 15%. Eu acho que essa multa é só quando você atrasa. Se atrasou, você paga 15%, depois 2% ao dia. Atrasou hoje, por exemplo, amanhã já está atrasado, então já tem que pagar 15%. Bom, que é aí esse 15% é só uma vez que você paga no atraso, depois tem que pagar 2% de juros simples ao dia. Tá. Então, resumindo aí, tá pontinho a número 5, tá? Às vezes eu tô fazendo assim, eu tento fazer rápido, mas você não pode fazer as coisas rápido. Você tem que ler devagar, ler com muita atenção para você não errar. Senão você acaba errando. Aqui tinha as opções, eu li, tive a oportunidade de ler de novo, então deu para olhar direitinho. Então, número 6, né? Número 6 agora. Engraçado, cadê? Não tem número 5, eu não tô vendo número 5, não. Número 5. Nossa, ficou em cima. Fiz tanta coisa para fazer essa atividade assim. Número 6, vamos lá, número 6. Carlos comprou um produto e decidiu pagá-lo em duas parcelas da seguinte forma. 50% de valor foi pago à vista, no ato da compra. O restante foi pago após um mês e o valor dessa parcela foi de R$505. Restante. Então essa parcela aqui foi de R$505, tá? Então ele pagou 50%, depois pagou R$505 da segunda parcela. A primeira parcela já não sabe qual é o valor não, só fala que pagou 50% do produto. É 50% de 50% seria metade, né? Seria então R$505. Só que com certeza houve juros que ele pagou no mês. Então já é isso que a gente vai ver a diferença dessa história. Sabendo que os juros compostos envolvidos nesse financiamento eram de 1% ao mês, o valor desse produto para pagamento à vista era, tá? Então, ó, o restante pagou após um mês, tá? Então você vai calcular um mês de juros, um mês sobre o valor, um mês sobre o valor da segunda parcela, que é a primeira, sobre o valor da primeira parcela, né? Só que eu não sei o valor da primeira parcela, né? Então, o valor desse produto pago para pagamento à vista era de, tá? Tá vendo que juros compostos, né? Envolvendo juros compostos. Então nós vamos usar a fórmula de juros compostos. Vamos copiar elas e vamos colocar ela aqui para... Não, essa aqui não é as duas fórmulas, é juros simples, juros compostos, só que eu quero. Elas estão aqui em cima, essas duas aqui só, tá? Tem dois aqui que tem ela completinha, que ali nós tivemos que misturar um pouco, ficar mais tranquilo. Então vamos lá, ó.
Carlos comprou um produto, decidiu pagá-lo em 2 parcelas da seguinte forma: 50% do valor. Então, 50% do valor foi pago à vista no ato da compra. O restante foi pago após um mês e o valor dessa parcela foi de R$ 505 reais, tá? Então a segunda parcela com juros, porque a segunda parcela, então eu vou colocar aqui, ó, a segunda parcela com juros foi de R$ 505 reais, tá? R$ 505 reais. Então, foi de R$ 505 reais. Sabendo que os juros compostos envolvidos nesse financiamento era de 1% ao mês, 1% igual a 1% ao mês. Então, só um mês, não tem nem o que discutir aqui, né? É só um mês, é 1% só, não tem nem que colocar, já nem sei essa forma aqui não. Para pagamento, à vista era de, então está perguntando aqui, desse produto para pagamento à vista era de, então, ó, é 1% ao mês, tá? Olha, a primeira parcela não interessa pra gente, que era de 50%. Porque esses juros com certeza foi cobrado sobre o valor da segunda parcela. Aí fala assim, esse 50% foi pago à vista no ato da compra. Não interessa o que foi pago à vista. Porque veja bem, 1% ao mês. Então quer dizer, se foi pago à vista não teve juros. Por aí é negócio. Esse 50% só vai servir para a gente calcular a diferença depois, para a gente saber qual a diferença, qual o valor do produto final. Que eu sei que é metade, 50% só que eu sei que é a metade, são 2 parcelas. São 2 parcelas, são uma parcela à vista, a outra que não teve nenhum juro e negócio. Então, você vai servir para a gente calcular o valor total do produto. Todo à vista era. Então, à vista, então nós vamos ter que calcular a diferença aqui do 1% aqui, ó, de juros compostos aqui, só isso, tá? Então, tem que saber os juros, que no caso vão usar essas duas formas. Primeiro, calcular o montante. Com a forma do montante, nós vamos calcular. O que a gente vai calcular com a forma do montante? Aqui a gente tem o montante da segunda parcela, que é 505, tá? Vamos usar essa fórmula aqui, ó. E vamos calcular, nós temos de montante, nós temos o tempo, que é 1, e o capital a gente não tem, que eu vou ter que calcular o capital, e a taxa de juros é 1%. É o capital que a gente vai calcular aqui. Então a gente vai calcular aqui, que a gente vai precisar o capital, tá? Capital. Calculando o capital. Por que eu preciso do capital? Porque depois é para mim saber o valor total, eu tenho um montante, tenho juros, eu tenho para me saber o valor total, então eu sabendo o capital, aí eu sei que o capital dessa situação aqui vai ser a metade do total, porque veja bem, o capital dessa daqui, na verdade, é os 50% que você pagou. Porque o capital dessa daqui seria os 50% que você pagou. Se eu souber o capital dessa quantidade aqui, ó, tirar os juros dessa situação aqui, eu já sei qual o capital daqui. Então, o capital daqui é a mesma prestação daqui, tá? Então, eu tenho que calcular o capital primeiro para eu saber quanto que valeu cada prestação sem juros nenhum, tá? Então, aqui vai ser o montante 505. Vou colocar na frente aqui, ó, 505 igual. Aqui eu vou substituir os valores aqui, então eu vou colocar isso aqui, porque para mim fazer isso aqui, eu vou ter que substituir valores aqui. Então, o tempo é um mês, não tem nada do que falar. A taxa de juros
é 1%, que é escrito dessa maneira aqui, a taxa de juros é 1%, que é 1, não é 2, é 1%. 1% é uma coisa que 1 sobre 100, já foi discutido isso aqui com vocês. Então aqui vai ser, vou fazer isso aqui, vou colocar direto aqui, tá, gente? Vocês fazem mais detalhado, eu vou fazer ele mais direto aqui, porque senão esse negócio não anda não anda. Então vai ser passando, eu vou calcular isso aqui, vou ter que passar esse valor que eu achar aqui, dividindo 550, dividido por esse valor. Então, eu vou ter que colocar aqui de uma vez aqui, porque vai dar 1,01 ali. Aqui vai dar 1,01, então vai ser 505 dividido por 1,01. 505 dividido por 1,01. 505 dividido por 1,01. Então, o capital deu 500. Também estava tão na cara ali que eu já pensei, falei, esse parcela é de R$500, só 505. O juro então é quanto? De 5, ó. Tá vendo? Calculei aqui, ó, 505 dividido por 1,01, que vai dar essa situação aqui, ó, vai dar 500. 500 é o quê? 500 é o capital. No caso, essa prestação sem os juros seria 500. Se essa daqui é 50% do valor total, então o valor total do produto foi de R$1.000, porque o capital dessa daqui é a prestação da primeira. O juro que é R$5, só R$5 de juro que pagou. Então vamos colocar aqui, ó. Vou escrever aqui o capital da segunda parcela, é igual à primeira parcela, ao valor pago da primeira parcela. Tá? Ponto. Então, o valor total pago sem juros foi 500 mais 500, que é igual a R$1.000, tá? R$1.000, tá? Então aqui o valor total, não sei aqui, sabendo que o juro composto envolvido nessa financeira era de 1% ao mês, o valor desse produto para pagamento à vista era então de R$1.000, tá? Letra A, de R$1.000, que era o valor. Aqui está tão fácil que o Simar coloca a coisa tão fácil, que é uma coisa tão óbvia. Olha só para você ver. Você está falando que é pagamento à vista, sem 1%, tem que ser menor do que o valor total. Então, se você for imaginar aqui que aqui é 505 com juros, aqui essa questão está tão facinha, que é a letra A, que se você imaginar que isso aqui é 505 com juros, a outra prestação de 150% tem que ser menor do que 505. Então, as duas juntas tem que dar no máximo R$1.005. No máximo R$1.005 com juros. No máximo R$1.005. Então, tem que ser menor que R$1.005, na verdade. Por quê? Porque a primeira parcela não foi 505, foi menos que 505. Entendeu? Tem que ser menos que 505. Então, tem que dar menos que 1.005 aqui. Tem que dar 1.004, 1.003, no máximo 1.005. Aí já está considerando que está considerando com juros, tá? Tipo assim, para você considerar que houve juros aqui, o juro ele tem que variar de 0 a R$5. De 0 a R$5 mesmo, de 0 a R$5. Então tá tão fácil, ele tem que ser menor do que 1.005 para dar negócio. Então, letra A, com certeza aqui, pelo cálculo aqui que eu fiz para vocês, mostrando para vocês o porquê que é dessa maneira. Então aqui é 500 mais 500. Então, R$1.000 o valor do preço à vista. À vista. Tá? Então, 500 mais 500. Vou colocar de vermelho para você ver melhor. R$1.000 o preço à vista. Número 7. Nossa, tem muito 8, 9. Então, vou fazer outro vídeo, que esse vídeo está ficando grande demais. Tá? Então, até número 6 fiz nesse vídeo.